Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Polícia Federal investiga a exploração ilegal de ouro em uma terra indígena. A operação tenta cumprir mais de 70 mandados judiciais em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal. A Operação Terra Desolata da Polícia Federal é contra uma organização criminosa especializada na extração e no comércio ilegal do ouro na terra indígena Caiapó, no sul do Pará. São cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 62 de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal. Além do Pará, mandados estão sendo cumpridos em outros 8 estados brasileiros e no Distrito Federal: Amazonas, Goiás, Roraima, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicaram que o grupo criminoso atua em 3 momentos: na extração do ouro sem permissão, na comercialização para intermediários, no repasse para grandes empresas. Essas vendem o metal no mercado nacional ou exportam a países da Europa. Segundo a Polícia Federal, cerca de 1 tonelada de ouro extraído de forma ilegal sai destas terras indígenas todos os anos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens no valor aproximado de meio bilhão de reais nas contas dos investigados. E mudando de assunto, o desemprego recuou meio ponto percentual e agora atinge 13.700.000 pessoas. Segundo o IBGE, em um ano, o número de brasileiros ocupados avançou. No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13.700.000 brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14.100.000 pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90.200.000. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3.400.000 no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o balanço de ocupados avançou em 8,5 milhões de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E nos destaques internacionais, o Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia está longe de ter acabado. O alerta do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde. O grupo se reúne a cada 3 meses para fazer um balanço da situação. Na declaração, o comitê afirma que, embora tenha ocorrido progresso, graças a um uso maior das vacinas contra a Covid-19 e seus tratamentos, a análise da situação atual e dos modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de ter acabado. O comitê também afirmou que decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um fato extraordinário que continua prejudicando a saúde das populações de todo o mundo, apresenta um risco de propagação internacional e de uma perturbação do tráfego internacional e precisa de uma resposta global coordenada. Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte da vacina nas viagens internacionais, devido à distribuição desigual dos imunizantes no mundo. O comitê também pediu aos estados que reconheçam as vacinas que receberam a autorização de uso emergencial da OMS. E olha só, a tensão diplomática entre Washington e Pequim segue alta. Nesta quarta-feira, o Ministério do Exterior chinês frisou que Taiwan não tem o direito de ingressar nas Nações Unidas. O posicionamento foi uma reação ao pedido do secretário de Estado americano Antony Blinken na véspera por uma maior inclusão de Taipei nas instituições da ONU.
A declaração dos Estados Unidos é uma violação grave do princípio de uma só China e dos 3 comunicados conjuntos sino-americanos. Ela viola os próprios compromissos americanos e as normas básicas das relações internacionais. A declaração enviou um sinal seriamente errado às forças que promovem a independência de Taiwan. Pequim lembrou ainda que a ONU era uma organização intergovernamental composta por estados soberanos e que Taiwan era parte da China. Mesmo em meio à tensão, Taiwan agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio à sua inclusão nas Nações Unidas. O governo da China considera Taiwan, para onde fugiram os nacionalistas chineses após sua derrota para os comunistas em 1949, uma província que deve ser reunificada, inclusive pela força, se necessário. Cientistas finlandeses finalizaram uma nova técnica que permite que o café, uma das bebidas mais consumidas do planeta, seja fabricado de forma mais sustentável. Depois do bife, café de laboratório. Cientistas do Centro de Pesquisa Técnica finlandês vêm cultivando um café que pode ajudar a conter os efeitos da mudança climática, que reduzem a produtividade das plantações e levam os agricultores a expandir suas terras, adentrando a floresta tropical para suas lavouras. O café é com certeza um produto problemático. É claro que pode ser um produto de luxo, mas é um produto barato no final das contas. Por isso existem múltiplas questões. No processo de produção existem problemas como o direito à terra e há também a situação da mudança climática. Dessa forma, a área de produção onde pode-se plantar café está encolhendo. O café desenvolvido é baseado nos mesmos princípios da agricultura celular, cada vez mais usada para a carne produzida em laboratório, que não envolve matar animais. O novo produto não foi moído, mas é o resultado de um aglomerado de células de uma planta de café, sob condições de temperatura, luz e oxigênio controlados em um bioreator. Depois de torrado, o pó é preparado exatamente da mesma forma que o café clássico. Chega perto do sabor do café, digo que fica em algum lugar entre um chá preto e um café, em algum lugar no meio desses sabores. Mas é preciso acrescentar que não somos torradores de café profissionais e muito da geração de sabor acontece nas escolhas do processo de torra. Os pesquisadores estimam que levará pelo menos 4 anos para que o café de laboratório chegue às prateleiras dos supermercados. Os baristas que se preparem. Bacana, hein? E falando sobre esporte, tenistas que não tomaram a vacina contra a Covid-19 não vão receber uma autorização especial para disputar o Aberto da Austrália. A decisão pode deixar o líder do ranking masculino, Novak Djokovic, fora da competição. A declaração vem após um e-mail vazado que sugeria que os atletas não vacinados poderiam participar do Grand Slam caso respeitassem 14 dias de quarentena. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison afirmou que os tenistas nesta situação poderiam entrar no país caso recebessem uma autorização excepcional do estado de Vitória. Tudo o que tenho a dizer é isso. Não vou pedir às pessoas e exigir que os espectadores na arquibancada, quem trabalha no evento, que estejam vacinados, enquanto os jogadores não estão. Então não vamos pedir uma isenção. Portanto, a questão está basicamente resolvida. A decisão pode deixar de fora da competição o líder do ranking masculino, Novak Djokovic. 9 vezes campeão do Aberto da Austrália, o sérvio é um dos muitos tenistas que se recusam a revelar se estão vacinados, o que coloca em dúvida sua participação no torneio de janeiro. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.